página 157. Então, mas a Pro não tá aqui. Só um momentinho com a apostila, só um momentinho. É isso mesmo, as perseguições, os fiéis perseguidos, certo, Rafa? Eu não tinha, eu não tinha escutado nada de todavia Tá. todavia esses veículos até religioso romano. Então eu vou voltar uma. Essa parte aqui que eu tô, não é? Fragilidades econômicas, sociais e políticas. Crenças incompatíveis. É isso, a página 157, tá? Inimigos da Isso, a porta, né? Então, pessoal, ali na dinastia dos Severos, o poder, né, central de Roma se fragilizou pela primeira vez. Desde a época de Augusto, essa era a primeira vez que o poder central ali ficava frágil. E a anarquia militar do século III coincidiu com o início das grandes invasões bárbaras. E lembra que a Pro falou que os bárbaros eram aqueles que não falavam a língua dos romanos? Aqueles que não moravam nos limites de Roma, certo? Sim. Então os germânicos passaram a ter relações com o mundo romano. Muitos bárbaros germânicos serviram como legionários, como soldados para Roma e se romanizaram, adquiriram e incorporaram a cultura romana. Mas muitas pressões vindas dos germânicos e dos persas estavam acontecendo nessa época. Generais e imperadores iniciaram a incorporação desses bárbaros ao exército romano. Tribos inteiras foram autorizadas a se estabelecer em algumas províncias, tribos bárbaras. E aí o cristianismo que surgiu na Palestina se expandiu pelo Mediterrâneo na segunda metade do século I. Tudo bem, gente? Vocês estão ouvindo? Sim. Isso. E como foi isso, né? No ano que Jesus nasceu, foi o ano 1, né, da era cristã, o ano 1 BC, um ano 1 depois de Cristo. E lá pela metade do século 1, mais ou menos uns 15, 20 anos depois que Jesus morreu, né, o cristianismo começou a se expandir muito. E Roma, ele era tolerante a muitas crenças, né? Ele conquistava os povos e aceitava as crenças desses povos. Ele era tolerante. E ele também facilitava o crescimento de cultos e divindades. Só que o cristianismo era diferente, pessoal. O cristianismo ele era incompatível com esse pluralismo religioso. O que é isso? Pluralismo religioso. Vários deuses numa religião. Porque o cristianismo ele era monoteísta. E monoteísta quer dizer um único Deus. Tudo bem, gente? Estão ouvindo? Sim. Então, para o cristianismo só tinha um Deus, o único Deus. E as perseguições sofridas pelos judeus, elas tinham razões mais políticas do que religiosas. Para o cristianismo, inclusive, apresenta Deus como fonte exclusiva da verdade. Só Deus é a verdade. Recusa a existência de qualquer outro Deus. Os cristãos, pessoal, não reconheciam e não reconhecem o caráter divino dos imperadores. E naquela época, Augusto, inclusive, quer dizer divino. Então, os imperadores eram seres divinos e os cristãos não viam e não veem dessa forma. Os cristãos, inclusive, naquela época, condenavam em público os imperadores, condenava, inclusive, a corrupção, né, a corrupção moral da sociedade romana. Estava vivendo muita imoralidade. Então, aí, ondas de perseguição e, inclusive, execução de cristãos tiveram origem popular. A política imperial em relação ao cristianismo costumava ser de neutralidade. Geralmente era neutra, mas também houve muitas perseguições. Tudo bem, pessoal? Sim. Desenvolvimento da igreja. Vamos lá para a página 158. Desenvolvimento da igreja. A igreja surgiu, pessoal, da união de várias comunidades cristãs.
Inicialmente era dividida, cada comunidade era sua comunidade, divididinha, mas depois se uniram e aí surge a igreja. E a igreja se organizava nas cidades, onde um bispo liderava os fiéis e articulava os programas de caridade. A igreja estava muito ligada e focada nos programas de caridade. Conforme a política do pão e circo, que nós vimos na outra aula, que era distribuir o trigo e promover eventos para distrair o povo, essa política do pão e do circo, ela foi se desestruturando, ela foi acabando. E os grupos mais fragilizados começaram a encontrar apoio e sustento aonde, pessoal? Se o governo já não estava mais dando, né? A política do pão e circo estava se desestruturando. Os grupos que eram mais pobres que recebiam o trigo e que recebiam a diversão. Agora isso estava acabando. Onde esses grupos acharam apoio e sustento? Nas comunidades cristãs, junto à igreja. Os membros da elite romana faziam doações que garantiam atendimento aos necessitados. E quem dava esse apoio e esse sustento com as doações da elite era a igreja. Durante o governo de Décio, que foi de 249 a 251 depois de Cristo, organizou-se uma campanha oficial de perseguição aos cristãos. Mas, mesmo assim, o cristianismo continuou a se expandir, mesmo com a perseguição. 200 anos depois de Cristo, o cristianismo continuou a se expandir, continuou a crescer. Tudo bem, pessoal, até aqui?